Quando professor e aluno estão distantes, será que é possível atingir a mesma qualidade na educação que se consegue quando todos estão presentes no mesmo local? Quem vai responder essa pergunta é o professor Marcos Formiga, do Núcleo do Futuro da Universidade de Brasília. Professor, seja bem-vindo ao Cidadania. E aí eu começo pedindo, então, ao senhor que conte como começou a educação à distância, que já tem quase 2 séculos, mais ou menos, não é Sim. isso? Respondendo objetivamente a sua pergunta, primeiro, é possível. Não só possível, pode inclusive superar qualitativamente a experiência da educação presencial. Como você também afirmou, Roberta, a educação à distância, nome antigo, ou a aprendizagem ou educação flexível, nome atual e usado na literatura internacional, ela tem pelo menos 160 anos de experiências lá fora. E aqui, a partir de 1904, portanto, são 113 anos onde o Brasil vem, bem ou mal, fazendo esse tipo de metodologia de aprendizagem. E o senhor estava me explicando também, né, que o Brasil já usou muito esse tipo de metodologia, né, assim, mas atualmente não está sendo mais tão usado quanto já foi, ele não está mais tão pioneiro, né, nesse tipo de aprendizagem? Correto. O Brasil é tido nos anos 60 como uma referência internacional no que chamávamos de educação à distância e agora preferimos chamar de educação ou aprendizagem flexível. É a época dos grandes projetos nacionais, né? O INPE, em São José dos Campos, foi um dos pioneiros e implantou uma cultura radiofônica e televisiva de fazer esse tipo de aprendizagem. É a época do projeto Minerva, do projeto Saci, da novela Chico da Silva, um pouco mais adiante, da alfabetização pelo Mobral. E essas referências são tidas internacionalmente como bons exemplos, boas práticas de quando o Brasil, em caráter pioneiro, usou maciçamente essa forma de aprendizagem. Mas hoje em dia outros países já tomaram a frente. Sim. Embora a minha universidade, a UNB, seja pioneira no Brasil, foi a primeira a fazer através do SEAD, que é o Centro de Educação à Distância, que ainda hoje tem e permanece ativo, foi a primeira a incluir na educação superior atividades de educação à distância. Mas, lamentavelmente, perdemos esse pioneirismo. Outras universidades, outros centros cresceram mais e hoje praticam com mais intensidade. E com uma ressalva, a melhor aprendizagem flexível no Brasil hoje não está nas escolas nem nas universidades, está nas empresas. As empresas, através das suas setores de recursos humanos, setor de pessoal, têm cada vez mais transformado esse setor numa atividade escolar permanente, chamada educação ao longo da vida. E sob forma conhecida de universidade corporativa, universidade virtual, universidade aberta. Então, o Brasil, hoje, a referência melhor não está no sistema escolar tradicional, mas sim as empresas hoje são grandes provedoras e fornecem, através dessa modalidade de educação empresarial ou corporativa, os nossos melhores experimentos. Agora, assim, a forma, né, assim, os métodos usados também vem mudando, né, assim, vem mudando. Quando começou, né, há quase 2 séculos, imagino que era basicamente por correspondência, né, e hoje temos, né, internet, computador, smartphone, tem, assim, como que essas novas tecnologias vêm sendo usadas e o que elas podem acrescentar? Exatamente. Quando você falou que já se aproxima de 2 séculos de experiência, né, o Brasil sempre chega um pouquinho atrasado, mas nós entramos em linha com o que se faz lá fora. Por exemplo, a
o Correio é uma instituição fundamental para que a educação flexível, a educação à distância, se firme. Não sei se você sabe, mas é bom relembrar que com a invenção do selo, já existia o correio, mas a invenção do selo é de 1838. A Inglaterra massificou a chamada educação por correspondência. É o primeiro estágio mais elementar, o mais básico desta metodologia de aprendizagem. Que começou a partir da invenção do selo. Do selo. O Brasil, Pedro II era um pioneiro. Quando tinha qualquer novidade, lançaram o selo lá fora, ele foi ver e lançou aqui. Lançaram o telefone nos Estados Unidos, ele foi para a Feira Internacional, comemorativa ao centenário da independência americana, e falou com Thomas Edison diretamente e encomendou os primeiros telefones do Brasil que ligavam o Palácio de Petrópolis, o Rio Negro, ao Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então a gente vem seguindo esse passo. Em seguida entra o rádio, depois a televisão, mais recentemente o computador e hoje o que a gente chama galáxia de Gutenberg. Todos esses dispositivos eletrônicos, como você já citou, smartphone, o videocassete mais remotamente, os telefones inteligentes, os dispositivos em tablet, os computadores pessoais e o sistema em rede, evoluindo do sistema individual para o broadcast e, mais recentemente, para a rede, redes sociais ou redes de aprendizagem. Agora, existe alguma limitação? Eu vejo, assim, às vezes um questionamento assim, a distância é bom, mas não dá para ser tudo à distância. É importante ter também um momento dos cursos que sejam mesmo presenciais? Eu diria que hoje predomina, usando uma expressão de educação mista em português, ou blended education do inglês, que é a combinação do presencial com as TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, que formam o que a gente chamava educação à distância e hoje chamamos de aprendizagem flexível. É perfeitamente, e há hoje uma tendência que nenhuma atividade escolar, didática escolar, seja dentro do ambiente tradicional de uma escola, de uma universidade, seja numa empresa ou mesmo em casa, você deixe de usar essa combinação, né? Onde você, como sujeito da aprendizagem, assume um papel de usuário não passivo, mas ativo desses dispositivos eletrônicos. E pode ser, assim, então não precisa em momento nenhum ir para uma sala de aula. Hoje, com a possibilidade de você estudar utilizando os meios tecnológicos, eu diria que a internet é um marco. Quer dizer, quem fez a grande revolução do que chamava educação à distância foi a internet. Eu faço até uma comparação temporal. O Isaac Newton é uma espécie assim de pai da física mais tradicional com a lei da gravidade. Isaac Newton revolucionou com a teoria da relatividade a física moderna. Então, a internet representa o que Einstein fez pela física, uma grande revolução, e turbinou essas formas de aprendizagem utilizando os meios eletrônicos. Então, a partir, no caso do Brasil, quando a internet acadêmica chega aqui na virada dos anos 80 para 90, você é muito jovem, não se lembra disso, mas era exclusivo da academia, só os acadêmicos poderiam usar a internet, só as universidades ou os estudantes de institutos técnicos. No meados de 90, a internet acadêmica se expandiu para a internet comercial. Hoje, não só o Brasil tem um bom índice de uso da internet, são cerca de quase 100 milhões de pessoas, aproximando da metade da população que tem uso regular da internet, e mundialmente, segundo os cálculos da Unesco, mais da metade da população mundial tem acesso
à internet. Então, precisamos ainda universalizar tanto no Brasil quanto no mundo, mas já são números significativos, ao ponto de que o Pierre Levy, que é um grande especialista na área, diz que hoje metade da população mundial ou estuda ou quer estudar. E não existe prédios suficientes, não existirá professores suficientes para atender essa demanda crescente, exponencial pelo saber. É necessário, portanto, que essa mediação tecnológica se faça presente em todos os ambientes para que a gente atenda essa imensa demanda. Então é possível hoje, a qualquer hora, em qualquer lugar, no trabalho, em casa, na escola, até no transporte coletivo, você está acessando algum instrumento, algum dispositivo eletrônico que lhe possibilite não só estudar, como aprender e descobrir novos caminhos para a sua vida profissional. E o senhor acredita que esse tipo de educação flexível, ele é para todos, desde crianças pequenas até faculdades, até pessoas profissionais, é para todo mundo, em qualquer momento? Em qualquer hora, em qualquer momento e para qualquer idade. Você sabe hoje que as crianças chegam à escola com um nível de informação ou iniciação na navegação digital que, de certa maneira, causa um certo desconforto aos professores. Eu digo isso porque, na minha sala de aula, os meus alunos, eu uso esses instrumentos com eles. E, obviamente, eles são muito mais aptos, muito mais habilitados e capacitados a usar do que aquelas pessoas que não são nativos da era digital. Essa nova geração, chamada gerações Y e Z, elas são completamente já informatizadas. Portanto, ela usa não só como meio de diversão, e isso é ótimo que a diversão, o jogo, complementa a aprendizagem. Hoje existe uma área chamada gamificação, que é exatamente as aplicações dos jogos ao processo de aprendizagem. As crianças estão muito estimuladas e os adultos com certa dificuldade, principalmente os professores, por isso que eles reagem a essa inovação, porque diminui um pouco o espaço de manobra e de conforto do professor. Ele não pode mais se acomodar, porque os estudantes, os seus alunos, vêm aí com uma demanda em cima de instrumentos que eles dominam muito melhor do que o próprio professor. Agora, tem um dado também que quando o curso é 100% online, também a taxa de evasão é maior. Por que será isso? Olha, nós convivemos na aprendizagem flexível, educação à distância, com esse problema crônico. Porque qual é a diferença do presencial? Uma das diferenças para a educação mediada por instrumentos eletrônicos é que na presencial você tem números limitados. É uma sala com 30, 40, no máximo 50 alunos. Na concepção digital de educação, você não tem limites para salas. Existe um conceito hoje chamado escalabilidade, que a educação flexível, ela trabalha com grandes números, com grandes públicos. Uma das modalidades chamada MOOCs, é uma expressão usada internacionalmente para designar cursos online abertos para grande público, ou para massivos, para um público extremamente grande em termos de número de atendimento. Então, a escola tradicional tem essas limitações de espaço, de número de carteira, de professores, né, de disponibilidade espacial física, enquanto que na escola digital, no mundo digital, na galáxia de Gutenberg, nós não temos essas limitações. E aí, com isso, entra mais gente e acaba também saindo mais. Exatamente, objetivamente respondendo a sua pergunta. As taxas são altas, mas elas tendem a diminuir. Porque o que faz o aluno deixar ou evadir de um curso é a
não capacidade de atraí-lo e fixá-lo naquela atividade. Por exemplo, as escolas tradicionais convivem também com uma alta taxa. Um dos problemas da educação básica brasileira é a reprovação e a evasão. São talvez os dois maiores problemas. E um terceiro agora que tem sido citado com muita frequência, a violência. A violência na escola ou na região em torno da escola tem sido hoje um dos fatores que afasta e leva o estudante a abandonar a escola. No caso da educação digital, aprendizagem flexível, se ele não for disciplinado, se ele não souber gerir e administrar sua aprendizagem, ele não pode esperar do professor que não está lá presente para, de certa maneira, dar a mão ou tratá-lo como um pajem. Você tem alguém sempre para conduzir. Até voltando ao conceito histórico de pedagogo. Pedagogo era o escravo que conduzia a criança da casa para a escola. Aí a origem da palavra pedagogia. Hoje, nessa concepção de um mundo aberto, de uma sala aberta do saber, onde a biblioteca é eletrônica, onde a sua sala é na sua casa, no seu quarto ou no seu trabalho. Então, essa diferenciação em termos de tempo e de espaço, quer dizer, acabou-se esse absolutismo dessas duas variáveis, tempo e espaço. Na educação eletrônica, você está livre e liberto dessas duas limitações da educação tradicional. Professor, e a educação flexível, ela se presta para todas as áreas? Assim, tem uma dúvida se, por exemplo, para a área da saúde, se seria a melhor forma de capacitar os profissionais? Olha, eu diria que não há restrição de nenhuma área. Agora, há algumas exigências complementares. No caso da área de saúde, tratamos com o ser humano. Então, o paciente precisa ser tratado com técnicas que exigem uma presença maior. Por exemplo, no cursos de medicina, enfermagem, odontologia, farmácia, etc., há um questionamento muito em voga no Brasil pelo crescimento um tanto avassalador das oportunidades e vagas com educação à distância ou aprendizagem flexível e um cuidado desses conselhos de não se perder o contato com o paciente. No mundo inteiro isso já foi superado, felizmente. Tanto assim que hoje uma das áreas mais promissoras é a chamada telemedicina. Com o avanço tecnológico é perfeitamente possível você fazer uma cirurgia numa tribo da Amazônia, comandada por um médico lá no Hospital do Coração, na cidade de São Paulo. Hoje eu tenho colegas aqui em Brasília que estão fazendo cursos de pós-graduação em Harvard, na Alemanha, através da telemedicina. Então, essa restrição ou esse cuidado dos conselhos profissionais em tentar proibir, que é um grande equívoco, você é tentar nadar contra a maré, é a contramão da história. Você pode fazer algumas exigências complementares, exigir estágio, exigir prática, laboratórios, contato com o paciente, mas jamais fazer uma campanha de que não queremos a educação à distância, a aprendizagem flexível, ela não deve ser utilizada nas áreas de saúde. Isso é um grande equívoco e acredito que a partir do conhecimento melhor de como ela funciona, de um diálogo, de uma discussão, onde as opiniões contrárias possam expor os seus pontos de vista, a tendência é haver uma convergência e uma aproximação. Portanto, eu vejo com muito otimismo o futuro da aprendizagem flexível no Brasil. Não tem saída. Para resolver o problema crônico da educação nacional, não há saída sem o uso da aprendizagem flexível.
A educação, em geral, no Brasil, não tem atingido níveis considerados muito bons, né? Então, o senhor acredita que a utilização da educação flexível pode contribuir para melhorar o ensino como um todo? Sem dúvida. Existem pesquisas, Roberta, agora muito divulgadas, saindo das melhores universidades do mundo, inclusive a Universidade de Harvard tem uma pesquisa que prova evidência, não é a opinião pessoal minha ou de professores da área, que o lugar onde menos se aprende é na sala de aula. Você veja que nível chegou esse cyberespaço, né? É possível você aprender mais fora da sala de aula do que frequentando a sala de aula. Então, esses parâmetros antigos de você exigir tantas horas aulas do aluno dentro de uma sala de aula, ou tantos dias letivos no ano, é uma característica de país atrasado e país que ainda não resolveu seus problemas básicos da educação. Então, ainda estamos nesse paradigma, o velho paradigma da educação, onde o professor é o personagem principal quando deve ser o aluno. A escola, o espaço físico, ainda é a referência preferencial da escola, ao invés do cyberespaço, onde a avaliação é feita em cima de avaliações quantitativas, de notas, de aprova, de reprova. Tudo isso é passado, tudo isso são paradigmas completamente fora do contexto da realidade mundial da aprendizagem dos nossos dias. Quando você vê os rankings internacionais, por exemplo, o exame PISA, é completamente diferente dos exames que o Brasil pratica. Quer dizer, o Enem, o pessoal acha que foi um grande avanço. Sim, comparado ao vestibular, que é uma instituição medieval, foi um grande avanço. Mas o Enem terá de ser mudado radicalmente, porque ele é perfeitamente possível ser resolvido por uma máquina. E a forma de testar as pessoas é exatamente pelo domínio cognitivo, e não pela mecanização, pelo decoreba, pela automação de respostas mais ou menos conhecidas. Mas então, para chegar nesse ponto, a gente vai ter que mexer na nossa legislação, né? A LDB, o Plano Nacional de Educação, tudo isso precisa ser alterado, então, para se encaixar essa nova ordem mundial. Correto. E você falou num assunto que me preocupa muito. Como profissional da área, eu venho acompanhando, pelo menos há 40 anos, o sistema educacional brasileiro. E lhe digo, na parte de legislação, temos um dos maiores estrangulamentos. Tem uma estatística pavorosa para o Brasil. O Brasil é campeão mundial em legislação educacional. São 80 mil leis que regulamentam o sistema educacional brasileiro, nos 3 níveis, União, Estados e município. Se legislação educacional contribuísse para a qualidade da aprendizagem, o Brasil não teria esses padrões qualitativos tão baixos. Então, eu faço uma referência, talvez até um pouco rigorosa, de quanto mais se legisla, pior é a qualidade da educação. A educação não precisa, ela precisa de marcos regulatórios mínimos, muito gerais, porque a liberdade de aprender é mais importante do que a força da lei ou de uma legislação pouco inteligente. Então, como que o senhor propõe, então, assim, cada escola individualmente, cada universidade que determina como vai ser a sua metodologia? Olha, na universidade a gente chama autonomia universitária, que é exatamente a liberdade de pensar, de fazer e de aprender. Obviamente, quando se trata com alunos de faixa etária menores, crianças desde a pré-escola, né, educação fundamental e básica, precisa sim de alguns balizamentos. Balizamento, como eu disse, marco legal descomplicado, não cartorializado, não burocratizado. E o Brasil, inclusive esta casa e os conselhos de educação ainda não aprenderam a trabalhar com legislação educacional.
A LDB, que completou 20 anos no ano passado, foi um avanço, resolveu ou vai resolver o problema da educação brasileira? Jamais. Ela já foi emendada mais de 20 vezes. E eu diria, se o Brasil quiser se modernizar, ele tem de fazer uma nova LDB. Porque o que está lá na Constituição, cerca de 20 artigos que tratam de educação e cultura, é muito mais avançado do que a lei ordinária que tenta regulamentar esses artigos. Então, nessa área, nós estamos numa pré-história da educação moderna. Professor, o assunto é extenso, mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Cidadania. Foi um prazer, Roberta. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/tv. E você, o que achou desse programa? Nós queremos conhecer a sua opinião e também saber qual assunto você gostaria que a gente discutisse. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16 e faça a sua sugestão para o Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.